Olá, agora eu vou explicar sobre como proceder com uma calibração periódica na balança BLC 4244 Compact da marca Gelt. A calibração ela é necessária sempre quando é notado desvio de peso e a atualização de tara foi ineficaz. Ou seja, se você estiver fazendo carregamentos em caminhões e os caminhões estão voltando com um peso a mais ou peso a menos, sempre para o mesmo lado, para mais ou sempre para menos, é necessário fazer uma nova calibração se a atualização de tara não resolveu a questão. Quando você tem erro de pesagem para mais e para mesmo com a mesma máquina, geralmente pode ser uma questão de operação e não é necessária fazer uma calibração, e sim ajustar a operação da máquina para aumentar a precisão. Se o erro está sempre para mais ou para menos e a balança vazia está marcando 0 kg ou próximo de 0 kg, então a calibração vai resolver, vai ajustar a balança para poder acertar o peso com a balança rodoviária ou com o guia que você tiver. Para proceder com a calibração da balança de modelo compact, a gente primeiramente vai precisar de um peso de referência. Esse peso de referência é qualquer carga que caiba e conforme dentro da concha e que tenha no mínimo 30% da capacidade de carga da concha da máquina. No mínimo. E é necessário que entre e se conforme bem dentro da concha. Nesse caso, a gente pode utilizar contrapesos de máquinas, onde se saiba o valor. Pode ser utilizado sacos de cimento até atingir o valor mínimo necessário e a conformação dentro da concha. E pode ser utilizado bags e dentre outros materiais. Outra forma de se utilizar um peso de referência é quando você tem uma balança rodoviária com fácil acesso. Com a balança rodoviária, para a gente poder determinar um peso de referência para utilizar na calibração, a gente precisa fazer um procedimento, tirar o peso líquido do material na concha da máquina. Para isso, a gente precisa acessar a sua balança rodoviária com a máquina em questão que vai ser calibrada e pesar ela com a concha vazia. Tendo anotado o valor da concha vazia, você vai no seu material, areia, minério, brita, enche a concha, mas não o suficiente para coroar a concha, só para conformar dentro da concha e volta para a balança rodoviária. Você vai pesar a máquina novamente na balança rodoviária com a máquina, com a concha cheia, com o seu material, e o peso você vai subtrair do peso com ela vazia. Esse peso líquido vai equivaler a exatamente quanto em quilos você tem dentro da sua concha. E esse vai ser o nosso peso de referência. Para proceder com a calibração na balança de modelo compact, é preciso entender um pouco o conceito. A balança, ela efetua pesagens, ela estima o peso carregado na concha baseado na pressão hidráulica dos cilindros que erguem a concha, ou seja, os cilindros do braço do H da sua máquina. Essa pressão, ela vai alternando linearmente conforme o peso que você coloca dentro da concha. É uma reta, por assim dizer, em um gráfico ela é uma reta ascendente. Então, você precisa dar uma referência de qual pressão a balança está lendo para 0 kg, que a gente faz isso na atualização de tara, e depois a gente precisa dar para ela a referência de quanta pressão equivale a 1000 quilos, a um determinado peso, ao nosso peso de referência que vai ser utilizado na calibração.
Então a balança ela necessita de uma referência de zero, a pressão que ajuste zero, e necessita de uma pressão que ajuste de, no mínimo, 30% da capacidade da máquina até 100% da capacidade da máquina. Então, por exemplo, se você tem uma máquina com uma concha que tem uma capacidade para 5 toneladas, o mínimo que você pode utilizar como referência para calibração seria 30%, que equivale a 1.500 quilos, até 5.000 quilos, que pode ser utilizado como referência para efetuar a calibração da balança. Então, para iniciar a calibração, já determinado um peso de referência, a gente vai proceder com a calibração, e esse peso que eu vou utilizar no exemplo, ele é de 2.500 quilos. Então, vamos primeiramente efetuar uma pesagem desse peso de referência que vai dar na concha. Então, simulando uma pesagem, primeiramente a gente acelera o motor até 1.600, puxa a alavanca toda para trás, conforme visto 1.600, puxa a alavanca toda para trás com a concha toda fechada e mantém ela elevada, conforme estou demonstrando aqui, simulando com essa chave ao sensor. Na hora que ela passar pelo sensor, ela vai demonstrar o peso que a balança está lendo sobre a carga que está na concha. No caso, a balança está demonstrando 1.960 quilos. E como eu disse antes, o peso de referência a gente procedeu para que fique 2.500 quilos. Então, para poder fazer o ajuste, inicialmente, eu vou deixar, no modelo compact, eu vou deixar o peso da concha na tela e vou acessar as configurações. Para acessar as configurações, vamos clicar menu. Uma vez a gente entra na pausa na pesagem, a segunda vez a gente entra no menu de funções. Com a seta para a direita, a gente vai até configurações avançadas. Chegando em configurações avançadas, Enter. Vai te pedir a senha. Nesse caso, pode ser utilizada a senha padrão, que é 475. Com 475 na tela, digite a tecla Enter. Ela vai acessar. Você vem com a seta para a direita até a função chamada calibra peso automático e tecle Enter. Vão ser exibidas algumas constantes e o peso, o último peso que você pesou, que estava na tela, vai aparecer aqui para você ajustar. Então, nós efetuamos anteriormente uma pesagem, deixamos ela na tela, 1.960 quilos. Agora, utilizando a seta, o nosso peso de referência é 2.500. Então, utilizando a seta, a gente vai ajustar o peso para 2.500. Com 2.500 na tela, vamos apertar a tecla Enter. E a calibração automática vai estar concluída. Para retornar para o modo de pesagem, a gente clica Tara 2 vezes. Podemos zerar o totalizador nesse caso. Então, após a calibração automática, vamos efetuar uma pesagem para verificar o peso. Coloca o motor em 1.600 giros, puxa a alavanca de elevação toda para trás, mantenha, simulando na chave. Ela vai subir, vai erguer e vai passar, já demonstrando o peso regulado para 2.500 quilos. No caso de você estar efetuando pesagens para conferir a calibração, ele pode demonstrar uma variação na pesagem de até 30 ou 40 quilos para mais ou para menos. Isso ainda pode ser aceitável devido à variação da máquina. Então, toda vez que efetuar a calibração, nossa referência era 2.500 até de 2.470 ou 2.530 ainda é aceitável. A calibração da balança ela é necessária sempre ser conferida
de uma periodicidade de mês em mês, ou quando você constatar erro de pesagens e a tara não resolveu o problema. Quando ocorre manutenção na máquina, que o sistema hidráulico é alterado, por exemplo, você trocar cilindros, trocar válvulas, comando de válvulas, trocar mangueiras, é bom sempre fazer a conferência da calibração. Para isso, você utiliza um peso de referência, você pode criar o seu peso de referência, ou se você tiver um novo peso de referência, para estar sempre conferindo a calibração da balança. Então, você sempre tem que efetuar pesagens com ela com o peso conhecido e conferir se a balança está marcando certo. Se em algum momento ela não marcar certo a pesagem do seu peso de referência, uma nova calibração deve ser efetuada.